E eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Igor? Consegue me ouvir? Sim, Igor? Oi, pode falar, tô lhe ouvindo. Vai ficar disponível onde que você tinha dito, hein? A aula vai ficar gravada e vai ficar disponível no canal do YouTube. Logo quando terminar, eu vou passar o link do canal, mas eu não garanto que vou postar assim que terminar, porque demora um pouquinho. Mas até amanhã já vai estar lá no YouTube disponível para assistir. Certo, obrigado. Certo? Aí o material que eu vou compartilhar com vocês hoje, os slides, eu já passo assim que terminar a aula. Eu posso até passar agora para vocês já ficarem dando uma olhada junto comigo, mas deixa eu compartilhar logo aqui. Deixa eu passar no WhatsApp os slides que a gente vai utilizar hoje. Se vocês quiserem abrir. Boa tarde, Caio. Só compartilhar aqui o material. Pronto, esse material que eu vou aqui mostrar para vocês, ele já está lá no grupo de WhatsApp. Quem quiser ir acompanhando pelo dispositivo aí de vocês, é só abrir lá, tá? Também está no drive da turma, que eu vou explicar para vocês como é que chega lá. Deixa eu compartilhar logo a minha tela. Vocês estão conseguindo ver a tela? Conseguem ver o slide? Sim, consigo. Pronto, massa, obrigado. Então vamos lá. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Igor, serei o monitor de vocês de Direitos Humanos nesse semestre, certo? Do professor Cláudio Alcântara. Vocês já tiveram, acho que umas 4 ou 3 aulas com ele. E aí, semanalmente, a gente vai ter esses encontros para revisar a aula, né, o conteúdo que ele deu em aula, e também para tirar algumas eventuais dúvidas que tenham ficado aí durante a semana, certo? Aí os nossos encontros, eles serão toda sexta-feira, como eu coloquei aqui. Eles vão começar às 16 horas, geralmente eu dou uns 10 minutinhos de tolerância para quem, né, se atrasar já ir entrando, para depois a gente já começar direto pelo conteúdo. A programação do GED é basicamente aula expositiva do conteúdo que o professor deu em sala, né? Uma revisão basicamente do que ele deu em sala. A gente vai resolver questões no final para tentar fixar o conteúdo. E aí eu preciso também dessa interação, que vocês me digam se estão conseguindo acompanhar, se não estão conseguindo, se precisa repetir algum ponto, se não precisa. Então eu preciso realmente desse feedback de vocês. Em relação ao drive da turma, que é onde vão estar os slides do professor, os meus slides, alguns artigos que vocês porventura podem dar uma lidinha para ajudar na disciplina, ou até mesmo no projeto de extensão que vocês vão fazer, tudo isso vai estar no drive da turma. E aí, lá na descrição do grupo, que vocês já devem estar, lá tem um linkzinho para vocês entrarem nesse drive
Vocês vão ter que pedir autorização. Assim que vocês pedirem autorização, eu já libero. E aí vocês vão ter acesso a todo o material. É muito importante que vocês entrem nesse Drive, porque todo esse material didático que for necessário durante o semestre vai estar lá. Inclusive, tem algumas anotações que eu fiz no semestre passado, porque eu presenciei as aulas do professor Cláudio. Então, eu fazia anotações da aula dele, e aí vocês vão ter acesso a essas anotações, certo? Se vocês, porventura, precisarem faltar algum dia, talvez o conteúdo, né, que ele deu esteja nessa anotação, a não ser que ele tenha mudado o cronograma dele, até então ele não me avisou. Então é importante que vocês deem uma entrada nesse Drive e peçam a permissão, certo? Em relação às presenças, eu preciso que vocês tenham pelo menos 75% de presença para ganhar a questão do certificado. Se vocês alcançarem 75%, boa tarde, Márcio. Se vocês alcançarem 75% de frequência, vocês ganham, no caso, um certificado, e esse certificado ele vai valer como hora complementar, atividade complementar. Então é muito, muito, muito importante. E além disso, eu não confirmei com o professor, mas acho que não vai ter nenhum problema. Quem participar dos 75% de frequência vai ganhar um ponto extra na prova, tanto na V1, quanto na V2, quanto na V3. Ou seja, se daqui para a primeira prova, que já vai ser no dia 12 de setembro, se eu não me engano, a primeira prova de vocês já vai ser no dia 12 de setembro. Se daqui para o dia 12, né, o Matheus, por exemplo, tiver os 75% de frequência nos meus jets, ele vai ganhar um ponto extra para a V1. E aí o mesmo vale para a V2 e o mesmo vai valer para a V3. Só precisa, no caso, completar pelo menos esses 75% para ganhar o ponto extra, certo? Até então, alguma dúvida? Tá dando para acompanhar? Tá tranquilo? Vou continuar então. Tranquilo? Obrigado. Então é isso. Vocês podem então estar pleiteando esse ponto extra, tanto para a V1, a V2 e a V3. Só um minutinho. Eu acho que o professor já falou em sala, mas é importante reforçar. Durante a aula, o professor ele não permite que escutem áudio ou que coloquem fone de ouvido ou até mesmo que durmam, certo? Então é importante que vocês não façam isso durante a aula do professor, porque ele com certeza vai chamar a atenção, certo? Basicamente, de apresentação seria isso. Nossos JETs vão acontecer na sexta-feira, nesse horário. A programação é aula expositiva, resolução de questão e interação com vocês. E o drive da turma que eu peço mais uma vez que vocês entrem, porque o material está todo lá, certo? Antes das provas, a gente vai fazer uma revisão, né? Eu já tenho mais ou menos um conhecimento de como o professor Cláudio cobra o conteúdo dele. Já fui aluno dele de outras disciplinas e já participei também, sendo aluno dele na disciplina de Direitos Humanos. Então, eu sei como ele cobra o conteúdo. E aí eu vou focar essas revisões baseado no que eu tenho de conhecimento do estilo dele de prova. Então, é muito importante que vocês participem dessa revisão. Sempre vai ser na semana anterior à avaliação. Ou seja, se no caso a prova dele vai ser no dia 12, a primeira chamada, 12 de setembro, no dia 8 de setembro a gente já vai estar fazendo uma revisão para a prova, certo? E aí eu vou trazer várias questões para a gente resolver aqui e, no caso, tá fixando todo o conteúdo e preparando vocês para fazerem uma ótima prova. As provas deles geralmente, né, a AV1 e a AV2, não sei como é que vai ser a AV2, mas a AV1 e a AV3 são questões objetivas de marcar e subjetivas de escrever, né? Ele dá uma pontuação maior para as questões subjetivas, certo? Mas é super tranquilo, ele só cobra o conteúdo que ele deu em sala. Quem estiver acompanhando direitinho, né, participando dos JETs, vendo o material que ele está disponibilizando,
com certeza vai sair muito bem na prova dele, certo? Em relação ao grupo de WhatsApp, eu acredito que todos aqui já estejam participando. E aí é muito importante que vocês participem desse grupo, porque é nele que eu vou me comunicar com vocês, é nele que eu vou passar as informações. E o Drive da turma, como eu falei, ele está disponível lá, nesse grupo, na descrição. Então, quem tiver, no caso, com alguma dificuldade, pode mandar mensagem no privado, que eu posso ajudar vocês a entrar nesse Drive, porque é muito importante, o material todo vai ficar disponível lá. Eu também tenho um Instagram, quem quiser acompanhar, pode ir lá, de vez em quando eu coloco alguma coisa relacionada aos direitos humanos. Então, é basicamente isso. Até aqui alguma dúvida, eu posso começar a nossa aula expositiva? Ah, certo. Deixa eu copiar aqui e colar aqui em vídeos. Pronto. Tá aqui no chat. @Igor Damasceno. O Igor é com Y, certo? E aí lá você também consegue acompanhar de vez em quando algo sobre direitos humanos. Então, se ninguém tiver dúvida, eu vou começar aqui a aula expositiva, certo? Então, vamos lá. Matheus, Caio, Ana, Jamile, Fernanda, Márcio, vamos começar. Então, os direitos humanos, né? Basicamente, vamos entender o que são os direitos humanos. Os direitos humanos são todos aqueles direitos que eles vão servir para materializar ou concretizar a dignidade da pessoa humana. Então, tudo aquilo que é direito básico, aquele direito mínimo, aquele direito que serve para promover ou proteger a dignidade da pessoa, é considerado um direito humano, certo? E aí, qual seria, então, o objetivo dos direitos humanos? É justamente proteger e promover essa dignidade de toda e qualquer pessoa. Então, os direitos humanos, eles são direitos de toda e qualquer pessoa, independentemente do gênero, da condição social, independente de qualquer tipo de característica, os direitos humanos eles vão estar presentes, certo? Então, basicamente, os direitos humanos eles servem para concretizar a dignidade da pessoa humana e ele vai ser um direito de toda e qualquer pessoa. Mas o que seria então essa dignidade humana? A dignidade humana seria uma característica inerente, inata, de todo e qualquer ser humano. Então, se é um ser humano, ele tem que viver com dignidade. Essa seria basicamente a teoria. Então, revisando esse tópico, os direitos humanos eles vão servir para concretizar a dignidade da pessoa humana. Então, para a pessoa viver com dignidade, ela precisa ter seus direitos humanos resguardados, ok? E aí uma pergunta, os direitos humanos eles são universais? Será que eles servem para toda e qualquer pessoa? Basicamente, sim. Os direitos humanos eles têm como destinatário toda e qualquer pessoa, independentemente de nacionalidade ou de qualquer característica que seja. Ele vai estar presente em todo e qualquer momento para todo e qualquer cidadão, para toda e qualquer pessoa. E aí, como esses direitos humanos eles são consagrados, né? Como é que eles surgem? Eles vão surgir através de tratados internacionais. Então, basicamente, um Estado, um país, ele vai fazer um tratado, um acordo com um ou outros países, e aí ele vai consagrar esses direitos no plano internacional. E esses direitos, quando consagrados num tratado internacional, eles vão ser considerados direitos humanos. Então, aqui é um ponto importante. Os direitos humanos, eles vão estar, postos, colocados em tratados internacionais. Isso vai ser importantíssimo para vocês saberem diferenciar direitos humanos de direitos fundamentais ou de direitos naturais. A gente vai ver isso com calma, o que é cada um, mas eu já adianto para vocês que os direitos humanos eles sempre vão estar consagrados no plano internacional, na ordem jurídica internacional, através, claro, de tratados internacionais de direitos humanos. E aí é importante que a gente entenda o que é um tratado internacional. Um tratado internacional seria um acordo celebrado entre dois ou mais
países, estados, certo? Sempre quando tiver um estado com Ezinho maiúsculo, é porque é referente a um país. Então, esses países, né, 2 ou mais países, eles vão acordar, né, eles vão celebrar um tratado no plano internacional, e aí esse tratado vai ser configurado como um tratado internacional, porque ele vai estar sendo aplicado em âmbito global, em âmbito internacional, além das fronteiras de cada país. E aí, a gente precisa saber o que é que diferencia um tratado internacional de direitos humanos dos demais tratados, porque nem sempre um tratado internacional vai ser de direitos humanos. A gente precisa analisar o conteúdo desse tratado. Se as normas daquele tratado, né, falarem sobre direitos humanos, aqueles direitos básicos de toda e qualquer pessoa, vai ser considerado um tratado internacional de direitos humanos. Entretanto, se esse tratado não estiver relacionado a esse tipo de conteúdo, for um tratado econômico, um tratado de aliança, esse tratado ele vai ser simplesmente um tratado internacional, sem conteúdo de direitos humanos, ok? E aí é importante que vocês entendam que todo tratado internacional ele vai ter normas jurídicas. E aí, essas normas jurídicas, elas geralmente vão se apresentar em um conjunto. Não vai ter um tratado com apenas uma norma jurídica, um artigo, um dispositivo. Esses tratados geralmente eles vão trazer várias normas. E aí eu acredito que até então vocês não tenham visto o que é uma norma jurídica. E aí eu vou explicar para vocês o que é uma norma jurídica. Basicamente, uma norma jurídica, ela prescreve um comportamento ou uma conduta. Então, basicamente, nessa norma jurídica, vem dizendo como a pessoa deveria agir, certo? É um dever ser. E isso é muito importante para o convívio social, porque a partir dessas normas jurídicas a gente consegue ter um bom relacionamento com as outras pessoas. Então, isso traz uma paz social. Então, basicamente, um tratado internacional ele vai trazer normas jurídicas. Se ele for um tratado internacional de direitos humanos, ele vai trazer normas jurídicas relacionadas com os direitos humanos, que são aqueles direitos básicos de toda e qualquer pessoa. E aí, essas normas elas vão prescrever condutas que vão favorecer, promover a proteção desses direitos e vão garantir a paz social, o bom convívio entre as pessoas, certo? E aí, esses tratados internacionais, eles vão... Pode falar, Jamil. Só uma dúvida, em relação aos direitos humanos, eles sempre vão ser concretizados em um tratado internacional, mas um tratado internacional nem sempre é em relação aos direitos humanos, é isso? Perfeito, é exatamente isso. Os direitos humanos eles vão estar sempre consagrados em tratados internacionais, no âmbito internacional, mas nem sempre um tratado internacional vai ser sobre direitos humanos. A gente pode ver 2 países, o Brasil e a Argentina, e eles celebrando um tratado que seja um tratado econômico, para melhorar a economia dos 2 países. Então, aquele tratado ele não vai ser sobre direitos humanos, porque as normas que vão estar lá não vão ser para proteger os direitos humanos das pessoas, nem dos argentinos, nem dos brasileiros, certo? Entendi, obrigada. De nada, precisamos só perguntar. Igor, Oi, pode falar, Matheus. eu tenho uma pergunta também. Para um país ele se associar ou querer estar dentro desse tratado, o que ele precisa fazer? E é somente isso no momento. Tá, a gente vai falar sobre isso, mas já posso adiantar. Inclusive, eu acho que já é agora o que estava aqui. O, o país ou o estado. Boa tarde, Ariane. O país ou o Estado, para ele, no caso, fazer parte desse tratado, ele vai ter que ratificar o tratado, né? Ele vai ter que confirmar o tratado. E aí, cada país, no seu âmbito interno, no seu ordenamento jurídico, ele prescreve, ele prevê lá a forma dele ratificar um tratado. Aqui no Brasil, por exemplo, para a gente ratificar um tratado, para ele valer dentro do nosso país,
tanto o presidente quanto o parlamento, o Congresso Nacional, eles têm que autorizar aquele tratado, seja sobre direitos humanos ou seja sobre qualquer outro assunto. Então, os dois planos, tanto o executivo, o poder executivo, quanto o poder legislativo, eles têm que ratificar aquele tratado para que ele possa estar valendo dentro do nosso país, certo? Mas existem países que basta que o poder executivo, o presidente daquele país, ratifique o tratado para ele poder valer lá, e tem outros países que basta que o Congresso, o parlamento, ratifique para que ele possa estar valendo dentro daquele país. Então, a ratificação, o procedimento de ratificação, ele vai depender realmente de como cada país estabelece. E aí, repetindo, aqui no Brasil, a gente precisa, para um tratado valer, que tanto o presidente assine, quanto o Congresso Nacional, que é o nosso parlamento, no caso, Câmara dos Deputados e Senado Federal, aprovem aquele tratado. E aí, a partir de então, aquele tratado vai estar valendo aqui no Brasil, certo? Consegui te responder? Certo? Sim, Igor, sim, sim. Perfeito. Então, vou continuando aqui. Então, resumidamente, esses tratados internacionais, eles fazem parte do ordenamento jurídico do país. Era justamente o que eu estava falando aqui com o Matheus. Para o tratado internacional ele fazer parte do ordenamento jurídico do país, ou seja, fazer parte das normas daquele país, ele precisa ser ratificado pelo país. Então, o tratado ele só vai fazer parte do ordenamento jurídico de um país se ele for ratificado por ele. E aí, nenhum país, isso é muito importante, é obrigado a ratificar o tratado. Ele vai ratificar se ele quiser. Entretanto, uma vez ratificado o tratado, o país que ratificou, ele se obriga a, no caso, fazer o conteúdo daquele tratado, a respeitar o conteúdo daquele tratado. Por exemplo, se o Brasil ratifica, né, um tratado de direitos humanos que seja a favor dos direitos das mulheres, ele não pode, depois de ratificado, ir de encontro, né, ser contrário a esse tratado, ao conteúdo desse tratado. Ele vai ter que respeitar todas as normas daquele tratado a qual ele se vinculou, a qual ele se submeteu. Ou seja, ele não é obrigado a ratificar aquele tratado de proteção dos direitos das mulheres, mas uma vez que ele ratifique, que ele assine, que ele aprove aquele tratado, ele vai ter que respeitar o seu conteúdo, certo? E aí, para explicar para vocês o que seria o ordenamento jurídico de um país. O ordenamento jurídico de um país nada mais é do que o conjunto de normas daquele país. Então, todos os países eles vão ter aquelas normas jurídicas que eu falei para vocês, que são justamente aquelas que prescrevem, que preveem uma conduta ou um comportamento, e aí cada país tem um ordenamento com um conjunto de normas jurídicas. E essas normas jurídicas, elas também vão estar previstas em um tratado, certo? E aí, para que essas normas jurídicas de um tratado façam parte do ordenamento jurídico de um país, esse país precisa ratificar o tratado, que foi justamente o que a gente conversou agora. Uma vez ratificado o tratado, no caso do Brasil, uma vez que o presidente, né, da República, ele vai lá e assina o tratado, e depois o Congresso, que é a Câmara dos Deputados e o Senado, aprova aquele tratado, ele vai estar valendo dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Ele vai ser uma norma jurídica que todos nós vamos ter que obedecer, porque vamos estar vinculados, porque o Brasil ele ratificou aquele tratado. E aí, como a gente viu o que é ordenamento jurídico, o que é tratado jurídico, o que é norma jurídica, a gente precisa entender também o que é uma sanção. Porque geralmente a gente liga a palavra sanção. Só uma dúvida. Posso Pode falar? falar? Pode sim. Tem como um país sair desse tratado? Ótima pergunta. Sim, tem como ele sair. Do mesmo jeito que existe o procedimento, né, para assinar, para ratificar, como eu falei aqui no Brasil, né, o presidente ele vai lá e assina e depois o Congresso ele vai lá e aprova, certo? Do mesmo jeito que tem esse procedimento para aprovar o tratado, tem o procedimento para
no caso, desassinar o tratado, para você sair daquele tratado. E aí como é que vai ser? O presidente ele vai ter que dizer não quero mais fazer parte desse tratado e o Congresso Nacional vai ter que aprovar essa saída. E aí uma vez que o presidente, né, quer sair do tratado e o Congresso Nacional aprova essa saída, então aquele país, no caso o Brasil, ele não vai mais estar fazendo parte daquele tratado. Entretanto, isso não é comum de acontecer porque traz muita insegurança jurídica no campo internacional e não pega bem para a imagem daquele país. Ele começa a ser mal visto pelos outros países. Até porque a gente vai ver também lá na frente que os tratados internacionais, cada país tem a possibilidade de fazer ressalvas ou reservas. E o que seria isso? É o país, né, pegar aquele tratado, ver todas as normas jurídicas e dizer, olha, essa norma aqui, ela não está muito apropriada para a minha cultura, para a cultura do meu país. Então, essa daqui eu não vou ratificar, eu não quero essa norma jurídica, eu não quero esse dispositivo. Então, ele vai dizendo no tratado quais são as normas jurídicas, quais são as condutas que ele de fato vai executar. Quais são as que ele não vai executar. Então, essas que ele não vai executar são chamadas de ressalvas feitas pelo país, porque ele não é obrigado a assinar o tratado todo completo. Ele pode dizer, essa condição aqui realmente eu não consigo fazer, e aí ele não assina. Isso promove que mais países assinem o tratado, porque aí cada um, a partir da sua soberania, vai dizer o que vai fazer daquele tratado, e também evita justamente que haja uma saída desses países, certo? Deu para responder sua pergunta? Deu sim, perfeito. Obrigada. De nada. Então, continuando. Então, o tratado ele precisa ser ratificado pelo país e, como a gente colocou aqui, ele pode ser desassinado ou desratificado pelo país e ele vai seguir o mesmo procedimento de ratificação. Mas, repito, isso não é comum de acontecer, porque isso vai ser muito ruim para a imagem daquele país internacionalmente. No governo passado, a gente, né, o presidente até tentou sair de alguns tratados de direitos humanos, mas ele foi barrado pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele não aprovou a saída. Como aqui no Brasil, né, precisa dessas duas aprovações ou dessas duas desaprovações, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, acabou que a gente continuou seguindo esses tratados. Mas o presidente, ele de fato queria sair de alguns tratados que protegiam direitos humanos e o Congresso ele não permitiu. Então isso não é comum de acontecer, mas pode. E aí em relação à sanção, geralmente a gente coloca a palavra sanção com punição, uma penalidade, porque você descumpriu a norma jurídica. Mas nem sempre sanção, e isso é muito importante aqui para vocês que também estão fazendo introdução ao estudo de direito, porque isso vai ser cobrado lá, nem sempre sanção é uma punição, pode ser um prêmio também, pode ser algo que estimule aquela pessoa a realizar certo comportamento. Por exemplo, no futuro a gente vai ser advogado, e aí a gente vai ter a nossa carteirinha da OAB. E aí, com a carteirinha da OAB sendo aprovado lá no exame da ordem, a gente vai ter que pagar uma anuidade todos os anos. E aí, quem faz o pagamento dessa anuidade antes do vencimento vai receber o desconto. Esse desconto é justamente um prêmio, né, uma sanção premial para que aquela pessoa faça o pagamento no prazo correto ou até mesmo antes do prazo. Então, é um estímulo, não é uma punição. Isso também é considerado uma sanção, só que uma sanção premial. Já uma sanção punitiva seria o quê? Quando você paga depois do vencimento. Tem lá o prazozinho para você fazer o pagamento e você faz o pagamento depois. Aí vamos ter a sanção punitiva, que vai ser o quê? Os juros, a multa. Então a sanção ela pode agir nos dois aspectos. Ela pode ser um benefício, como pode ser também um malefício. E aí isso é muito importante porque, como eu falei, muita gente liga a palavra sanção à punição. E nem sempre é assim. Pronto. A sanção é como se fosse uma decisão, certo?
Na verdade, a sanção é aquilo que, no caso, a gente utiliza para estimular ou desestimular um comportamento, certo? A sanção ela vem prevista junto com a norma jurídica. Por exemplo, tem a norma jurídica de um determinado comportamento. Vamos colocar aqui a Unifor. Está lá a normazinha dela de que a gente tem que fazer o pagamento da mensalidade até o dia 15. E aí, junto com essa norma da Unifor, que a gente tem que fazer o pagamento até o dia 15, certo? Já vem prevista tanto a sanção premial quanto a sanção punitiva. Por exemplo, na minha mensalidade já lá vem dizendo, se você fizer o pagamento até o dia 15, você recebe o desconto de tanto. E aí, se eu fizer esse pagamento até o dia 15, eu vou receber meu desconto. Já está lá prevista a sanção junto com a norma. Entretanto, também já vem a sanção de punição. Se eu não fizer o pagamento até o dia 15, eu vou ter que pagar uma multa X e vou ter que pagar juros de tantos por cento todos os dias. Então, a norma, geralmente, ela já traz a sanção. Ela não seria uma decisão, seria mais uma consequência de você fazer ou não aquele comportamento que está previsto na norma, certo? Então, não é exatamente uma decisão, é mais uma consequência daquela norma. Porque, como eu falei, a norma ela prevê um comportamento. Se você fizer aquele comportamento, geralmente ela vai te dar um prêmio. Se você não fizer aquele comportamento, ela vai te dar uma punição. A questão da punição ela vai estar muito ligada ao direito penal. Geralmente ele quer estimular um comportamento e se a pessoa não fizer aquele comportamento, ela vai ser punida. Seja com uma pena privativa de liberdade, uma pena restritiva de direito. Então, sempre quando vem uma norma, geralmente ela já vem ligada com a sanção, que é a consequência dessa norma, que é justamente para estimular, para fazer a pessoa fazer aquele comportamento ou não, desestimular. A questão do direito penal, que vem a pena do homicídio, ali é para desestimular que a pessoa tenha aquele comportamento, certo? Consegui responder? Tranquilo? Sim, deu certo, obrigado. Seria uma consequência, na verdade, a favor ou contra. Só trocaria a palavra decisão, certo, Matheus? Ok, então, continuando. Sobre os direitos humanos, a gente também vai verificar que existe um documento na história da sociedade global que marcou os direitos humanos, que é justamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Logicamente que durante o semestre a gente vai ver toda a construção histórica dos direitos humanos, mas a partir de agora eu já gostaria de deixar claro que o documento que vai marcar os direitos humanos é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ela vai vir logo após a Segunda Guerra Mundial, porque a partir desse fato, a sociedade global, a humanidade percebe que ela precisa proteger os direitos de toda e qualquer pessoa, independente da nacionalidade dela, de qual país ela seja. Então, essa declaração universal, ela é de fato universal, ela é voltada para toda e qualquer pessoa. Então, ela marca os direitos humanos no sentido de que os direitos humanos eles se tornam internacional, porque a gente vai ver que houve toda uma construção desses direitos, Ele foi um direito natural, depois ele passa a ser um direito fundamental, e depois tem um desdobramento que vem os direitos humanos. E aqui nesses direitos humanos, o marco que nós vamos ter, o marco histórico, em relação aos direitos humanos é justamente o final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que aí a partir disso a gente vem com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é para resguardar os direitos de toda e qualquer pessoa, independentemente da nacionalidade daquela pessoa, ou de qualquer outra característica que seja dessa pessoa. E aí, quais são os direitos humanos? Os direitos humanos, eles podem ser direito à liberdade, igualdade, direito à saúde, segurança, trabalho, proteção do consumidor, a questão do desenvolvimento do país é um direito humano, a questão também, vamos lá, a questão
da Previdência Social é um direito humano, o direito à cultura, à segurança, todos esses são direitos humanos. O importante aqui, nesse momento, é que vocês percebam que os direitos humanos, eles não são taxativos. E o que é ser taxativo? É ser limitado. Os direitos humanos, eles vão ser sempre construídos, desenvolvidos, evoluídos. Então, não tem como dizer que os direitos humanos estão estagnados. Por exemplo, até um tempo atrás, os dados pessoais, os nossos dados pessoais, eles não eram considerados um direito fundamental, um direito humano. E aí, a partir da evolução da sociedade, né, com o avanço da tecnologia, percebeu-se que os direitos, os dados pessoais, eles precisavam sim ser protegidos. E aí, a partir disso, foi considerado que os dados pessoais de todo e qualquer cidadão, né, eles são considerados direitos humanos e eles precisam ser protegidos. Então, a proteção dos dados pessoais daquelas pessoas, essa proteção ela foi colocada, inclusive, na nossa Constituição. Então, foi um avanço. Antes, né, quando não tinha essa tecnologia, aquilo não era considerado um direito humano. Depois, com o avanço da sociedade, com o avanço da tecnologia, com esse desenvolvimento, percebeu-se que esses direitos, né, os nossos dados pessoais que estão aí à disposição das redes sociais e elas podem barganhar com os fornecedores, né, os nossos dados muitas vezes eles estão sendo vendidos e sem o nosso consentimento, eles precisam ser protegidos. E aí, a partir de então, aquilo se torna um direito humano, um direito fundamental, certo? Então, basicamente, os direitos eles podem ser construídos, eles podem, no caso, ir evoluindo, a gente pode ter novos direitos. Então, a gente não pode dizer, de nenhuma forma, que esses direitos eles são taxativos, eles são limitados. Eu tenho uma lista aqui de direitos e ela vai ser somente essa lista. O que tiver nessa lista é considerado direito humano. Se ele estiver fora dessa lista, não vai ser considerado. Não é assim que acontece. Né? Se em um determinado momento, né, aquele direito ele for consagrado, como a gente conversou aqui até então, no plano internacional, vier um tratado dizer, opa, dados pessoais são importantes, precisam ser protegidos. Por quê? Porque eles vão concretizar, eles vão materializar, eles vão promover a dignidade da pessoa humana. Então, a partir disso, os estados, os países, eles vão consagrar os dados pessoais num tratado internacional de direitos humanos. E aí, a partir do momento, né, que ele faz isso, que eles executam esse procedimento de consagrar no plano internacional os dados pessoais, eles se tornam direitos humanos. Então, eles vão estar sendo construídos de acordo com a evolução da sociedade. Se a partir de um determinado momento um certo fato precisa ser colocado como um direito, ele vai ser colocado, seja no plano internacional, como direito humano, ou seja na Constituição de um país que a gente vai ver que é um direito fundamental. Né? A gente vai ver direitinho qual é essa diferença entre direito humano e direito fundamental, que é muito cobrado em prova. Então, basicamente, o que eu preciso que vocês entendam, porque isso vive caindo em questões de concurso, é saber que os direitos humanos eles não são limitados, eles não são taxativos. E eles vão sempre ser aperfeiçoados. E se tiver, né, um documento dizendo quais são os direitos humanos, aquilo é só exemplificativo, só serve como exemplo. Possa ser que apareçam novos direitos no futuro, nada impede, certo? Outra pergunta que também cai muito é: os direitos humanos, eles são absolutos? Eles sempre vão precisar ser protegidos? Nunca eu vou poder relativizar, diminuir um direito humano? A resposta é não. Os direitos humanos, na verdade, eles são relativos, eles não são absolutos. Isso é muito importante porque os alunos eles confundem universalidade dos direitos humanos com a questão de serem absolutos, e isso é diferente. Os direitos humanos, realmente, eles são destinados para toda e qualquer pessoa. Isso é a universalidade dos direitos humanos. Eles são universal porque todo ser humano é destinatário desse direito. Entretanto, ele não é absoluto. Por quê? Porque ele vai permitir que exista
um certo tipo de relativismo, um certo tipo de restrição desse direito. Eu vou trazer um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Durante a pandemia, certo? Todos nós temos direito à liberdade. Mas durante a pandemia, logo no comecinho, não havia uma vacina, não havia um tratamento eficaz. E por causa disso, os hospitais eles estavam super loteados, né? Eles estavam super lotados de pessoas. E aí a gente precisou fazer o quê? Restringir, relativizar a liberdade do cidadão. Então as pessoas elas foram impedidas de sair. A partir desse exemplo, a gente percebe que o direito humano ele não é absoluto, porque a gente pode relativizar. Geralmente, essa restrição dos direitos ela acontece quando um direito colide com outro direito. Nesse exemplo que eu dei, a gente tinha o quê? A liberdade do cidadão de ir e vir, né, de se locomover, e a gente também tinha um direito à vida ou à saúde de outros cidadãos. E aí estava colidindo, porque se todo mundo pudesse sair, iria ter mais contágio. Tendo mais contágio, iria aumentar o número de óbitos, mais pessoas iriam morrer. Então a gente precisava relativizar aquilo. A partir do momento que a gente ponderou, sopesou, a gente pesou aqueles direitos, qual é o que vai prevalecer? A saúde das pessoas, em consequência a vida dessas pessoas ou a liberdade de um outro grupo? E aí, durante a pandemia, logo no comecinho, chegou à conclusão que a saúde e a vida das pessoas ela precisava ser preservada, em detrimento da liberdade. Então, as pessoas elas tiveram sua liberdade restringida, certo? E é justamente por isso que um direito humano ele não é absoluto, porque ele nem sempre vai ser pleno, ele nem sempre vai ser exercido na sua plenitude. Outro exemplo, a gente tem direito à vida? Tem. É absoluto? Não. Em alguns momentos essa vida ela pode ser retirada. No caso do Brasil, numa declaração de guerra, a pena de morte ela passa a ser executada. Ou seja, pode ser tirada a vida de uma determinada pessoa num tempo de guerra aqui no Brasil. Então a vida ela não é absoluta. A questão do aborto legal, que são aqueles casos previstos na lei, também é permitido que se tire a vida, ou seja, está sendo relativizado. Outro exemplo, se um avião invade espaço aéreo do nosso país, pode ser que o Brasil, ele, no caso, abata aquele avião. Se tiver alguma pessoa naquele avião, provavelmente ela vai morrer. Mas a segurança, nacional, a segurança dos cidadãos brasileiros, ela está prevalecendo sobre a vida de quem estiver naquele avião. Então, por isso que não é absoluto. Quando tiver uma colisão entre direitos, geralmente um vai prevalecer em detrimento do outro. E aí alguém vai ter que sopesar qual desses direitos é que vai prevalecer. No caso, é a vida, é a liberdade, é a segurança, isso precisa ser visto. Por isso que a gente tem que ter em mente, a partir de agora, que os direitos humanos, na verdade, eles são relativos. Tudo isso vai depender da situação, daquele caso concreto que está sendo analisado, certo? E aí, a gente também vai precisar entender como é que esses direitos humanos, eles surgiram. Porque não foi só lá com a Declaração Universal dos Direitos Humanos que os direitos humanos surgem. Não é só com aquele documento após a Segunda Guerra Mundial que os direitos humanos, pronto, apareceram os direitos humanos aqui. Não, eles vão sendo construídos durante a história. Basicamente, de uma forma muito sucinta, porque isso a gente também vai aprofundar durante o semestre, repito, não fiquem assustados, porque isso vai ser visto com muita calma e de uma forma mais aprofundada durante o semestre. Mas só para vocês terem uma noção, os direitos humanos eles começam como um direito natural, universal. O que é um direito natural? É aquele direito que não está positivado, não está colocado nem no tratado internacional, nem no ordenamento jurídico, nas normas jurídicas de um país. Ele simplesmente está no campo hipotético. É um valor ético ou moral subjetivo, que não está colocado em nenhum lugar, em nenhum papel. Por isso ele se torna algo muito subjetivo, vai depender de cada um. E aí, com o tempo, esses direitos, a gente percebe que eles precisam ser positivados, eles precisam ser colocados em algum lugar
para trazer uma segurança jurídica maior. E aí esses direitos eles passam a ser positivados no ordenamento jurídico de cada país. A Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos são um marco desse positivismo dos direitos. A partir da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos, a gente vai ter as duas primeiras constituições escritas, a Constituição Francesa e a Constituição dos Estados Unidos. Nessas constituições, a gente vai positivar, colocar certos direitos. Por exemplo, direito à liberdade é um direito fundamental da pessoa e por isso vai estar aqui escrito na nossa Constituição. Então perceba, se antes a liberdade era um direito natural hipotético que não estava em lugar nenhum, a partir dessas revoluções e a partir do surgimento dessas constituições escritas, ela passa a estar positivada em algum lugar e ela precisa ser obedecida, ela vincula as pessoas daquele lugar. Então, nos Estados Unidos e na França, a partir do momento que aquele direito é colocado na Constituição desses países, o cidadão de cada país precisa respeitar aquele direito, respeitar a liberdade das outras pessoas daquele país, certo? Então, começou como um direito natural, hipotético, no campo metafísico, que não estava colocado em lugar nenhum. Depois ele passa a ser positivado, colocado nas constituições dos países, e aí a gente tem como marco, né, a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, consequentemente a Constituição Francesa e a Constituição dos Estados Unidos, para depois, como eu falei para vocês, esses direitos eles serem colocados no plano internacional, que o marco é o final da Segunda Guerra Mundial, e aí tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é esse primeiro tratado que internacionaliza os direitos humanos, porque aí o direito ele não vai estar mais restrito às fronteiras dos países, na verdade, ele vai pegar todo o globo, todos os países, e aí em si, nesse momento, a partir dessa internacionalização, que a gente vai ter de fato o direito humano internacional, nesse plano internacional, que foi o que eu falei para vocês no comecinho da aula, que os direitos humanos, eles estão aonde? Eles estão no âmbito internacional, no âmbito global, geralmente consagrados aonde? Nos tratados internacionais de direitos humanos. Então, a evolução basicamente é essa, não tem segredo. Eles começam no campo hipotético, como direito natural, né, um valor ético, político, que não está colocado em nenhum lugar. Depois eles passam a ser positivados na Constituição de cada país. Então, os Estados Unidos vai ter a Constituição dele e os direitos fundamentais vão estar lá, os direitos humanos estariam nessa Constituição. Depois a gente tem a França, e aí os direitos fundamentais da França. O Brasil tem sua Constituição, os direitos fundamentais do Brasil. E aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial, percebe-se que esses direitos eles não podem estar restritos só a cada país. Não é cada país que vai decidir o que são os direitos básicos de cada pessoa. Na realidade, esses direitos eles precisam estar positivados no âmbito internacional. Então, vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos e diz, olha, está aqui esses direitos, direito à liberdade, direito à saúde, direito à vida, e esses direitos eles não vão estar restritos só à França, só aos Estados Unidos, só ao Brasil. Eles têm que valer para todo mundo, certo? Então, é mais ou menos nessa linha que a gente vai trabalhar durante o semestre. Agora ficou um pouquinho complicado, porque vocês estão começando agora a ter esse contato com os direitos humanos, mas durante o semestre isso vai ser construído bem direitinho. Então, basicamente, como eu falei, os direitos naturais são valores éticos e políticos pré-positivados. Então, percebam, positivado é aquilo que está posto. Se ele é pré-positivado, ele não está posto ainda, ele não está colocado em nenhum lugar. Já os direitos positivos, eles são positivados, eles estão colocados, né? Eles estão escritos, seja no Tratado Internacional de Direitos Humanos, ou seja na Constituição de um país, de um Estado. E aí eles são consuetudinários. Eu peço que vocês prestem atenção nessa palavrinha, consuetudinário, porque ela vai perseguir vocês durante todo o curso de Direito. Isso é muito importante.
Consuetudinário está ligado aos costumes de cada estado, de cada país. Consuetudinário nada mais é do que o costume de cada país. Então, o direito posto, quando ele está colocado, ele acompanha o costume daquele país. Quando o Brasil coloca os direitos que para ele são fundamentais na Constituição, é porque no costume brasileiro aqueles direitos são considerados fundamentais, aqueles direitos são importantes. Já na França seriam outros direitos. E aí a partir do costume, né, francês, a gente vai ter outro tipo de direito consagrado na Constituição francesa. Então, o consuetudinário, ele vai seguir os costumes de cada nação, de cada país, certo? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? O Caio tem uma dúvida. Tem uma dúvida. No caso dos países em que a pessoa não tem liberdade, né? Perfeito. Lá os direitos humanos são relativos ou absolutos? Ou não seriam violados? Pronto, vamos lá. Ótima pergunta. Eu ia até trabalhar sobre isso com vocês. Os direitos humanos, eles são sempre relativos, mas eles são relativos no sentido de quando tem conflito com outros direitos humanos. Isso não quer dizer que o direito ele possa ser ofendido de qualquer forma por um país. Na Coreia do Norte, que foi o exemplo que você trouxe, o coreano ele tem sim direitos humanos que estão consagrados no plano internacional, por exemplo, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entretanto, o que é que acontece aí? Esse país específico ele não respeita os direitos humanos do cidadão de lá. Aqui no Brasil, a gente também vê, de vez em quando, o Brasil desrespeitando os direitos humanos dos nossos cidadãos. Então, não é porque o país viole aquele direito que ele deixa de existir. O direito humano ele sempre vai existir e ele sempre vai se colocar. Aqui, no caso, seria mais ou menos você trazer, né, um direito humano que está posto num plano distante, no dever ser, como a gente falou da norma jurídica, que é um dever ser, deveria ser desse jeito, né? A gente deveria ser assim, e aí a gente traz para a realidade de cada país. O coreano, ele devia ter sua liberdade de expressão respeitada. Entretanto, a gente sabe que ele não tem a liberdade de expressão respeitada. Está sendo desrespeitada, na verdade, para aquele país. Mas ele não deixa de ter a liberdade de expressão dele. Ela só está realmente sendo desrespeitada. O direito humano, ele continua. E aí, isso vem da característica não da relatividade, mas da universalidade dos direitos humanos. Porque foi aquilo que eu falei logo no começo. Os direitos humanos, eles servem para toda e qualquer pessoa. Serve para o coreano, serve para o brasileiro, serve para o francês, inglês, a gente para todos. A questão é, aquele país, ele está respeitando aquele direito ou não? Se ele não está respeitando, a gente tem que construir uma maneira daquele país começar a respeitar. E aí uma forma que a gente vai ver, que é muito comum, são aqueles embargos políticos. A gente começa a fazer justamente a sanção, que a gente viu, né? A sanção punitiva. Não vai respeitar a liberdade de expressão do seu cidadão? Então eu não vou comprar mais nada da Coreia do Norte. Então, tem países que não compram da Coreia do Norte, por quê? Porque eles desrespeitam direitos humanos. Até mesmo o cidadão de um país, ele faz isso. Às vezes, a gente pode boicotar certas empresas. A gente vê uma empresa, por exemplo, sem citar nomes, que tem uma atitude discriminatória. A gente pode decidir não comprar naquela empresa. É uma sanção para aquele tipo de comportamento. Mas aquela pessoa que foi ofendida naquela determinada empresa, ela deixou de ter aquele direito humano, ela deixou de ter aquela dignidade dela? Não, ela só teve a dignidade dela desrespeitada. Então, o direito ele não deixa de ser universal, ele vai valer para todo mundo. Entretanto, em algum momento, ele pode ser desrespeitado. E aí cabe, né, a gente ter normas efetivas, que são justamente as normas de direitos humanos, para consagrar esse direito, para proteger esse direito. E é justamente o que a gente está tentando trabalhar aqui, esse plano da proteção dos direitos humanos, para que esses países que descumprem os direitos dos seus cidadãos, eles não continuem fazendo esse tipo de comportamento, né? A gente traga essa sanção punitiva para esses países. Consegui te responder, Caio? Deu certo? Perfeito. Então, resumindo, a questão da universalidade. É de todo mundo.
Se o país desrespeita, o direito humano ele continua existindo. Ele é relativo porque quando ele bater em outro direito, né, a gente tiver uma vida confrontando com a liberdade, ele pode ser relativizado, mas ele nunca vai poder ser suprimido totalmente. Ele nunca vai poder ser extinto, certo? E aqui voltando, eu trago para vocês um resuminho, e isso daqui vai ser muito importante, não só para as provas do professor Cláudio, mas também para quem for concurseiro, quem quiser aí fazer prova de delegado, promotor, defensor, isso cai bastante. Você saber a diferença entre um direito natural e um direito positivo. Parece brincadeira, mas não é, cai muito. Primeiro, o direito natural, ele também é chamado de justnaturalismo. E o direito positivo, que é aquele direito posto que a gente conversou, ele é chamado de justpositivismo. Então, na prova, pode vir direito natural, como pode vir justnaturalismo. Ou direito positivo, ou justpositivismo. Então, é importante que vocês saibam esses sinônimos, certo? E o direito natural, o que ele é? Ele é um direito imutável, ele não vai mudar com o tempo. Então, ele sempre vai ser daquela maneira, independente daquele período temporal, daquele lapso temporal. Ele também é universal, ele vai servir para todo mundo. Por quê? Porque como ele está num campo hipotético, independentemente de eu estar aqui no Brasil ou eu estar em qualquer outro país, eu vou acreditar naquele direito. Ele não está posto, ele não foi colocado em nenhum país, então ele vai servir universalmente, em todo e qualquer país. Ele também, logicamente, vai estar acima de qualquer estado, acima de qualquer país. Por quê? Se ele não foi positivado naquela Constituição, entretanto, eu acredito que aquele valor ético e político ele existe, então ele está acima daquele estado, ele está acima daquele país. E aí ele também se torna atemporal, ele não vai mudar com o tempo, está muito ligado com o imutável. Ele não vai evoluir. Lembra que eu falei dos dados pessoais, que eles surgiram logo depois do avanço tecnológico? Pois é, aqui no direito natural, essa evolução ela não existe. Se ele nasceu assim, nasceu entre aspas, ele vai continuar assim eternamente. Ele não vai ter nenhum tipo de evolução, ele não vai se adaptar às mudanças da sociedade. Ele vai estar sempre assim. Por quê? Porque ele é ontológico, ele é daquele jeito, ele está posto daquele jeito. Né? Ele é um direito que nasceu daquele jeito e vai continuar assim durante todo aquele período. E aí a gente vai ver, durante o semestre, que esse direito natural, ele vai, na verdade, caminhar para se tornar um direito positivo. A gente vai ver que tem o direito natural clássico, o direito natural religioso, o direito natural normativo. Toda essa construção, ela vai desaguar onde? No direito positivo, que é o direito que a gente vê hoje, que é aquele direito que está posto ou numa Constituição, né? Ou ele está posto num tratado internacional. E aqui uma diferença. Se o direito tiver posto numa Constituição de um país, ele vai ser considerado um direito fundamental. Se ele tiver posto, colocado em um tratado internacional de direitos humanos, em regra, né, tecnicamente falando, ele é conhecido como um direito humano. Isso é muito importante que vocês saibam sobre o direito positivo. Se aquele direito está colocado dentro de um Estado, dentro de um país, em sua Constituição, em seu ordenamento jurídico, ele é considerado tecnicamente como um direito fundamental. Entretanto, se ele está colocado no Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele vai ser considerado um direito humano, certo? Igor, mas tem diferença em relação ao conteúdo de um direito fundamental para um direito humano? Não. O direito humano e o direito fundamental, eles têm o mesmo objetivo, que seria o quê? Proteger a dignidade humana da pessoa. Então, eles não têm essa diferença material, essa diferença de conteúdo. O conteúdo deles é o mesmo, o objetivo desses direitos é o mesmo. Mas, na prova, a gente precisa saber a diferença técnica entre eles, porque isso é cobrado. O direito fundamental, ele vai estar colocado na Constituição. Então, se eles colocam lá na prova, é um direito ligado ao ordenamento jurídico de um país. Então, a gente vai responder como direito fundamental.
Não, esse direito foi consagrado no plano internacional, entre vários países. Está lá no Tratado Internacional de Direitos Humanos. Então, a gente vai chamar tecnicamente aquele direito de direito humano, certo? Mas o conteúdo dos dois, repito, é o mesmo, porque ambos, direito fundamental e direito humano, visa concretizar, materializar, proteger, promover a dignidade da pessoa humana, certo? E aí, agora que a gente já sabe que o direito positivo, né, ele pode estar tanto como direito fundamental, como direito humano em si, a gente precisa saber quais são suas características. Então, um direito positivo, que é aquele direito posto, ele é mutável, ele pode ir mudando. Então, eu posso colocar lá no papel que o direito é assim, e depois de um tempo eu posso dizer que o direito é assado. Então, ele vai mudando. Ele pode mudar ao longo do tempo. E aí, por isso, ele é territorial. Por exemplo, se o direito está posto, né, na Constituição brasileira, só vai ser válido, né, só vai vincular o território brasileiro. Eu não posso pegar a Constituição brasileira e dizer, olha, esse direito humano aqui, ele está na Constituição brasileira. Então, ele precisa ser respeitado aqui na minha vizinha, na Argentina. Não, eu não posso usar aquela Constituição territorial do Brasil para aplicá-la em outros estados, em outros países. Então, esse direito posto, ele é territorial, ele vai servir para um determinado país onde ele está consagrado. E a questão dos tratados internacionais, quando está colocado num tratado internacional de direitos humanos, porque é mais de um país. Então, todos aqueles países que a gente viu que ratificou, né, que aprovou aquele tratado, eles vão ter que respeitar o conteúdo daquele tratado. Então, todos aqueles que aprovaram o tratado, se vincularam com o tratado, eles têm que respeitar. Então, se o Brasil, os Estados Unidos, a França e a Argentina assinaram aquele tratado de direitos humanos, esses 4 países eles vão ter que respeitar todas as normas, né, que eles se vincularam dentro daquele tratado. E aí, ele é estabelecido, né, o direito positivo, ele é estabelecido pelo Estado. Ele não está acima do Estado, porque é o Estado que vai decidir quais são os direitos que vão ser estabelecidos na sua Constituição, ou quais são os direitos que vão ser consagrados num tratado internacional. Então, é o Estado que decide. É muito diferente do direito natural que está acima do Estado. Aqui é o próprio país que vai decidir quais são os seus direitos fundamentais, ou quais são os direitos humanos que ele vai assinar no campo internacional. E aí a gente percebe a questão do direito positivo ser um direito cultural, consuetudinário, ligado ao costume daquela sociedade. Então, se em uma determinada sociedade a vida é considerada um bem essencial, um bem fundamental, aquilo vai ser consagrado provavelmente dentro da sua Constituição. E aí se torna um direito fundamental, um direito positivo. Então, esse direito positivo ele vai seguir a cultura e a história de cada estado, de cada país. Então, isso é muito importante para a gente saber diferenciar do direito natural. E aqui tem a questão do deontico. O que é esse deontico? É nada mais do que um dever ser. Lembra da norma jurídica que é um dever ser? É justamente uma conduta que deveria ser aplicada. Então, o direito positivo, ele não é algo absoluto, ele é algo que deveria ser. Então, é um comportamento que a sociedade devia ter. E aí, aqueles que não têm aquele comportamento, eles podem ser punidos, que foi o que a gente viu que é em relação à sanção. Ou, se eles têm aquele comportamento que o direito positivo prevê, ele pode receber um estímulo, ele pode receber um prêmio. Então, é justamente essa questão do dever ser. É um comportamento que é estimulado ou desestimulado. Então, a partir do momento que a gente coloca aquele direito, acredito que foi o Matheus que falou, tem uma consequência ali. Então, se eu coloco que determinado direito precisa ser protegido e ele não é, eu já trago a consequência, provavelmente. Não fez? Então você vai receber uma multa, você vai receber um embargo, você vai receber uma punição. Fez aquele comportamento, você protegeu aquele direito que eu coloquei naquela Constituição, ótimo. Então você vai receber um benefício, você vai ser premiado. Então tem essa diferença entre os dois, certo? Então aqui, antes da prova ou durante a semana, dê uma olhadinha nesse quadro. Ele é essencial para que vocês saibam diferenciar
direito natural de direito positivo. E essa diferenciação ela vai ser muito importante para vocês durante todo o semestre em direitos humanos, e eu garanto para vocês que isso também vai ser cobrado em direito constitucional, que é uma matéria que vocês vão ver no próximo semestre. Então, isso daqui é muito importante que todos vocês entendam. Até aqui tudo bem? Deu para entender direitinho essa parte de direito natural e direito positivo? Eu posso seguir? Pronto, Caio, obrigado. Então, eu vou continuar. Se ninguém teve dúvida, caso tenha dúvida, a gente pode falar, viu? Eu tento explicar de outras formas. Então, aqui para finalizar, né, que a gente já está perto do nosso tempo. De onde vieram os direitos humanos? Essa parte mais histórica, das raízes, eu trouxe mais como curiosidade. Eu nunca vi o professor Cláudio cobrando isso em prova. Ele mesmo fala que não vai falar sobre o Código de Hammurabi. Então, isso daqui é mais uma curiosidade para vocês, né? Os direitos humanos, no período clássico, ele começa, na verdade, a gente começa a perceber esses direitos a partir do Código de Hammurabi, mais especificamente na Lei de Talião, que é aquela história, dente por dente, olho por olho. Mas, Igor, por que é que o dente por dente, olho por olho, vai ter alguma relação com os direitos humanos? O que é que isso tem a ver com direitos humanos? Perceba, traz uma proporcionalidade. Antes desse código, o que acontecia era uma vingança privada. Então, se, por exemplo, alguém, no caso, cortasse a minha mão, eu podia ir lá e tirar a vida dela. Eu que decidi, era a lei do mais forte. A partir da lei de Talião, há uma proporcionalidade. Se a pessoa lhe tirou um dente, você pode tirar um dente da pessoa. Se ela lhe retirou um olho, você retira um olho da pessoa que lhe retirou o olho. Então, é essa proporcionalidade que é muito importante para essa questão dos direitos humanos. Claro que aqui é algo bem embrionário, tá? Algo assim, bem distante da realidade de hoje, mas a partir daqui a gente já consegue ver essa proporcionalidade. E aí é importante dizer que não era bem assim que acontecia, certo? Acontecia, na verdade, de ser mais desproporcional, mas na lei em si tinha dizendo que havia uma proporcionalidade, certo? Outro documento histórico do tempo, né, do período clássico ou do Estado Antigo muito importante é o Cilindro de Ciro, Ciro o Grande. O que é que tinha basicamente nesse cilindro? Já no Estado Antigo, Ciro preveu a liberdade das pessoas. Ele era contra a escravidão e aí ele libertou as pessoas, né, que estavam submetidas à sua autoridade. Outra coisa muito importante que também está presente no cilindro de Ciro é a liberdade religiosa. Ciro Grande permitia que as pessoas elas tivessem a religião que elas quisessem. Então, isso é muito importante para os direitos humanos. A gente tem aqui uma liberdade religiosa, já nesse tempo, e uma liberdade de locomoção, de ir e vir. Por quê? Porque ele era contra a escravidão. E aí, a gente já pode perceber certos direitos nesse documento histórico, certo? Mas o que a gente precisa de fato saber para a prova, e o que vai ser muito cobrado em concurso, é a questão do direito natural ou do justnaturalismo, que a gente vai ver todas as suas vertentes, desde o começo até ele se tornar, na verdade, de fato, um direito positivo, né? Quando ele é normatizado, ele é colocado numa Constituição ou num tratado internacional, certo? Então, o que é o direito natural? Aqui é basicamente uma revisão, acho que a gente já tocou muito nessa técnica e vocês já entenderam. O direito natural está ligado com esse valor ético e político, mas esse valor ético e político ele não está colocado em nenhuma Constituição ou em nenhum tratado internacional. Na verdade, ele só é um valor pré-positivado, pré-colocado em algum lugar. Então, ele está muito ligado com esse campo metafísico, abstrato. E aí perceba que traz uma insegurança, porque o que é direito natural para mim pode não ser direito natural para o Caio, pode não ser direito natural para o Matheus. E aí traz essa insegurança, essa incerteza. Tá, o Igor acha que a vida é um direito natural, o Matheus acha que não, o Caio já acha que sim. Então isso traz uma incerteza. Perceba que quando a gente coloca num documento,
Aqui um documento que vai ser no território onde o Igor, o Caio e o Matheus estão. Então, nesse território aqui, realmente a vida, a liberdade são direitos que precisam ser protegidos. Então, já traz uma maior segurança. No direito natural, a gente não tem essa segurança justamente porque fica nessa especulação, nessa subjetividade de cada um. Cada indivíduo vai ter uma noção diferente do que seria o direito natural, certo? E aqui são algumas correntes que a gente vai ver durante o semestre. Eu acho que o professor já deve até ter começado na quinta-feira ontem com vocês, né? Algumas vertentes muito importantes do direito natural ou do justnaturalismo. Então a gente vai ver o direito natural clássico, o direito natural religioso, o racional e, por fim, o normativo, que é aquele que vai transitar para o positivado, certo? Então a gente vai ver com muita calma toda essa evolução, que vai começar lá do estado clássico, do tempo antigo, vai vir para a Idade Média, que está ligado com o religioso, vem para o Iluminismo, que está mais ligado com a razão, e por fim para naquela questão que eu falei para vocês, a Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos, que é onde vai se tornar uma norma positivada, colocada em algum lugar, e aí se torna um direito positivo. Certo? Até aqui, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Que agora eu vou começar as questões para a gente já dar andamento para o finalzinho do nosso encontro. Eu posso começar as questões para ver se vocês de fato entenderam? Perfeito. Então eu peço que vocês participem. Então respondam as questõezinhas que eu trouxe aqui para vocês. Inclusive são questões de concurso, certo? Eu trouxe essas questões de um site que traz questões de concurso. E vocês podem ver, de um concurso de 2022, por exemplo, esse daqui. Certo? Então os direitos humanos, tem gente que acha que não é cobrado em concurso, mas viu? E cada pontinho num concurso ele importa. Então, é importante que vocês deem valor a essa disciplina, não só pelo fato em si dessa disciplina proteger a dignidade da pessoa, mas se você quiser ir para um sentido mais econômico, mais valorativo, ela é cobrada em concurso. Então, começando. Primeira questão aqui para vocês. O conceito filosófico central, no qual se fundam todos os direitos humanos, e segundo o qual os seres humanos, pelo simples fato de serem humanos, são dotados de um valor intrínseco, sem preço, sendo sujeitos de sua própria vida. A afirmação se refere ao conceito de, aqui, nessa frasezinha, ou nessas frasezinhas que eu trouxe para vocês, a gente tem um conceito de quê? De personalidade, item A, responsabilidade, item B, dignidade, item C, ética, item D, ou liberdade, item E. Esse conceito que está ligado, né, com os direitos humanos, de todo e qualquer ser humano, é um valor intrínseco, sem preço, basta ele ser humano para ele ter esse conceito trazido aqui na questão. Qual seria a resposta? C. Perfeito, muito bem, Caio, Jamile e Matheus, isso mesmo, é a dignidade. Então, a dignidade, como eu falei, o direito humano, ele no caso, planeja proteger, ele nasce para proteger a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana é algo que está intrínseca, né, que está ligado também àquela questão da universalidade, a todo e qualquer ser humano. Se ele estiver lá na Coreia do Norte, se ele estiver no Brasil, se ele estiver na Rússia, não importa, ele tem dignidade porque está intrínseco, está inato, é uma característica do ser humano. E aí os direitos humanos ou os direitos fundamentais, como a gente viu, eles visam justamente, o objetivo dos direitos humanos ou dos direitos fundamentais é proteger essa dignidade de toda e qualquer pessoa. Segunda questão. Sobre a teoria geral dos direitos humanos e seus fundamentos, assinale a alternativa que corresponde à teoria que. Então, está aqui a teoria que a gente precisa ver. Fundamenta os direitos humanos em uma ordem superior, universal, imutável e inderrogável. Inderrogável é aquilo que não muda. Qual seria essa teoria? É a teoria positivista? É a teoria justnaturalista? É a teoria moralista? Ou é a teoria pós-positivista?
Então, desse conceito que eu trouxe aqui, qual é a teoria que se aplica? Tem bem, teoria justnaturalista. Muito bem, Ana Jamil, Caio, teus craques. É isso mesmo, é a teoria justnaturalista que a gente viu do direito natural. É um direito superior a qualquer Estado. Não importa qual é o país, ele vai estar lá. É universal, serve para qualquer país. Por quê? Porque está num campo hipotético, não está posto em nenhum lugar, então vale para todo mundo. É imutável, como a gente viu, porque ele nunca vai mudar. E é inderrogável justamente por essa questão dele não visar essa evolução. Ele não muda, ele nasceu daquele jeito e vai ficar assim eternamente. Então é justamente o justnaturalismo. Se fosse a teoria positivista, ia estar o quê? Um direito que está estabelecido em um Estado, é determinado pelo Estado, não é universal, é territorial, está ligado ao território daquele Estado. É mutável, como a gente viu, né? Porque o direito ele vai evoluindo, a sociedade vai evoluindo, e aí ele vai mudando. E no caso, ele no caso não seria interrogável. Na verdade, ele é exemplificativo, ele é extensivo, ele é algo que pode ser construído com o tempo, certo? E aí a questão 3. Aqui são 3 itenzinhos para a gente responder como certo ou falso. Sobre os conceitos de direitos humanos, analise as afirmativas abaixo. Direitos humanos são todos os direitos relacionados à garantia de uma vida digna a todas as pessoas. Os direitos humanos são direitos que são garantidos à pessoa pelo simples fato de ser humano. Isso aqui está verdadeiro ou falso? Item 2. Direitos humanos é um conjunto de garantias e valores universais que tem como objetivo garantir a dignidade, que pode ser definida como um conjunto mínimo de condições de uma vida digna. Então, para trazer a dignidade para aquela pessoa, né? Um conjunto de direitos básicos que materializam, concretizam aquela dignidade. 3. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, que a gente vai ver mais lá na frente, que foi justamente aquela que trouxe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos humanos são garantias de proteção das pessoas contra ações ou falta de ações dos governos, que possam colocar em risco a dignidade humana. Então, aqui, desses 3 itens, quais seriam os corretos? O item 1 correto, 2 é correto, 3 está incorreto. Qual é a resposta que vocês acham que no caso se aplica, que é essa questão? Terceira, pronto, eu vou explicar bem direitinho, Matheus. Mas é justamente o item D, todas elas estão corretas. Então a primeira a gente já sabe, né? São direitos ligados à dignidade da pessoa, né? E aí ele também é universal, esse conjunto mínimo de direitos para que toda pessoa tenha uma vida digna. Então aqui a gente consegue perceber que os direitos humanos, no caso humanos, eles são universais e aplicados para todas as pessoas para que elas tenham uma vida digna. Em relação ao item 3, vamos lá. De acordo com a ONU, os direitos humanos são garantias de proteção. Lembra que a gente falou que os direitos humanos eles visam proteger a dignidade da pessoa humana? Pois é. Então aqui ele já está dizendo que é um direito de proteção. Então até aqui, ok, correto. É uma proteção da pessoa contra a ação ou falta de ação dos governos que possam colocar em risco a dignidade da pessoa humana. Então vamos trazer em fatos. Eu acho que foi o Caio que falou da Coreia do Norte. Então a gente sabe que a Coreia do Norte, ela no caso tem uma ação que vai contra a liberdade de expressão das pessoas. Então aqui no caso a gente tem uma ação de um governo que visa ferir a dignidade da pessoa humana.
Então, os direitos humanos, eles surgem justamente para evitar esse tipo de ação, para proteger a liberdade de expressão daquele cidadão. Ou uma omissão, né, uma falta de ação. Por exemplo, a gente tem direito à saúde. Se a gente tem direito à saúde, o Estado ele tem que fazer o quê? Ele tem que construir hospitais. Se aquele Estado não constrói hospitais, ele está sendo omisso. Ele não está preservando a minha dignidade, porque eu não vou ter onde ter uma assistência, né, médica. E aí é uma falta de ação. Então, os direitos humanos, eles visam justamente fazer essa proteção, seja estimulando uma ação de um governo, né, ou desestimulando, ou seja, justamente fazendo com que aquele governo ele deixe de ser omisso, ele passa a fazer aquela função que é dele, né, seja a partir de um tratado ou da sua Constituição. Então, educação, precisa construir escola. Então, os direitos humanos dizem, educação é um direito básico que precisa ser garantido para trazer dignidade para as pessoas. Então, os estados eles têm que fazer o quê? Construir escola. Então, é basicamente nesse sentido. Consegui, pronto, perfeito. E aí, continuando. Eu acho que só faltam mais 2 questões, gente. Aí eu libero vocês. Em relação aos direitos humanos, é correto afirmar que... Então, aqui, qual é a afirmativa correta? São aqueles previstos no plano interno dos Estados pelas cartas constitucionais. Então, o direito humano aqui, segundo essa alternativa, ele estaria no plano interno, na Constituição dos países. É isso que é direitos humanos? Ou B, são aqueles que ainda não estão expressamente previstos no direito interno nem no direito internacional, ou seja, aquele que não está colocado em lugar nenhum. É isso que é direito humano? Ou C, são menos amplos que os direitos fundamentais quanto à proteção dos direitos individuais. Então, aqui no item você está dizendo o quê? Que os direitos humanos ele tem um conteúdo diferente dos direitos fundamentais. Foi isso que a gente viu. Item D, são aqueles protegidos pela ordem internacional, ou seja, os direitos humanos eles estão no âmbito internacional, global, vale para todo mundo. Ou item E, podem sofrer limitações em razão dos interesses dos estados. Então aqui não está falando que a limitação vai vir porque está conflitando com outro direito fundamental, outro direito humano. É simplesmente porque o Estado ele quer, a partir do seu interesse, limitar aquele direito. Ele pode fazer isso se ele assinou aquele tratado ou se aquele direito está previsto na sua Constituição. Ele pode limitar esse direito só porque ele tem esse interesse por livre e espontânea vontade. Esse item está correto? Qual é o item aqui que vocês acham que, no caso, é o assertivo para os direitos humanos? Uma definição, né, que seja adequada para os direitos humanos. Entender? Perfeito. Então, só para quem que não conseguiu acompanhar, o item A, ele na verdade está falando dos direitos fundamentais, que é muito importante que a gente saiba disso, né? Está falando, ó, no plano interno de um Estado, nas cartas constitucionais, foi justamente o que eu falei para vocês, já liga com direitos fundamentais. O item B são aqueles que ainda não estão expressamente previstos no direito interno nem no direito internacional, ou seja, aquele que não está posto. Se ele não está posto, a gente está falando do quê? Do direito natural, aquele que está no metafísico. Então, é uma formazinha de você cobrar o que a gente viu aqui hoje. O item C são menos amplos que os direitos fundamentais. Essa daqui é pesada. Por quê? Porque ele está dizendo que o conteúdo do direito humano é diferente do conteúdo do direito fundamental. E a gente já viu que não. O direito humano e o direito fundamental, eles visam o mesmo objetivo. Garantir a dignidade da pessoa através de direitos básicos. E o item E não é verdadeiro porque o Estado ele não pode, por livre e espontânea vontade, limitar aquele direito. Ele precisa fundamentar se por acaso ele for limitar aquele direito. Foi aquilo que a gente viu do relativismo. Se eu tenho um direito à saúde e um direito à liberdade durante uma pandemia, naquela pandemia, enquanto não tinha um remédio, não tinha uma vacina, eu podia limitar a liberdade das pessoas. Mas eu estava fundamentando aquela limitação na vida de outras pessoas, na saúde de outras pessoas e durante um determinado intervalo de tempo. Agora o Brasil não pode simplesmente chegar e dizer, olha, a partir de agora eu não quero que ninguém mais tenha liberdade. Por quê? Porque tanto ele assinou tratados internacionais
que impedem isso, que protegem os direitos humanos, como na sua Constituição tem previsto a liberdade como um direito fundamental. Então, isso não pode acontecer. Última questão, gente, para eu liberar vocês. No caso da questão 5, aqui é certo ou errado? Apesar de não se tratar de uma classificação rígida, há uma tendência histórica de atribuir a denominação direitos humanos aos direitos essenciais dos indivíduos, previstos no direito internacional. Já a denominação direitos fundamentais está prevista no direito constitucional dos Estados, ou seja, está no âmbito interno. Essa afirmação, ela está certa ou ela está errada? Muito bem, Ariane, ela está certa. Por quê? Porque, como a gente viu, o direito humano é um direito, essencial daqueles indivíduos e está previsto no plano internacional. E o direito fundamental também é um direito essencial dos indivíduos, mas ele vai estar previsto no âmbito constitucional interno de cada Estado. Então, ela está certa, ok? E aqui tem um gabarito para se vocês depois forem dar uma olhadinha, ou para quem estiver assistindo, quiser dar uma olhadinha, aqui traz o gabarito, o gabarito oficial. E eu coloquei no último slide um videozinho, certo? Tem um link aqui embaixo, para vocês poderem estar vendo um pouco mais sobre direitos humanos. Politize, no caso, é um site muito interessante, que vai muito além dos direitos humanos, e que vocês podem aprender bastante também em relação aos direitos humanos, certo? Então foi isso. Eu agradeço demais, imensamente, a participação de cada um de vocês. Eu espero que tenham gostado. Espero que vocês participem dos outros GEs, certo? Que vocês interajam. Gostei muito das respostas de vocês. Demonstrou que vocês realmente entenderam o assunto. E isso vai ser fundamental para vocês, não só nessa disciplina, mas também em outras disciplinas, como Direito Constitucional, como eu já falei aqui para vocês, certo? Eu vou pedir, antes de vocês saírem, que coloquem o nome completo de vocês aqui no chat e a matrícula, certo? Eu acho que todo mundo aqui já deve saber a matrícula. Se não souber, coloca pelo menos o nome completo. Aí depois que fizer isso, colocar no chat, pode sair, porque aí eu vou colocar a presença de vocês na chamada. Pronto, Matheus, perfeito. Desse jeitinho aqui que o Matheus fez. Aí você coloca e pode sair. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Jamile. Ana, perfeito. Pronto, Fernanda, coloca só o teu nome completo, que aí depois eu vou atrás da sua matrícula na frequência do professor, viu? Pronto, perfeito, perfeito. De nada. Obrigado, Jamile. Fico feliz que tenha sido ótimo, viu? Participe dos demais. E aí, quem já colocou, pode ir. Obrigado, Matheus, foi ótimo sua participação. Eu vou ficar aqui até o final para depois pegar aqui a presença de vocês. E aí, quem quiser já pode sair. Obrigado, Caio. Tudo de bom. De nada, Ana. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau. O Matheus já colocou aqui, isso. Tem o Matheus Leite e tem o Matheus Oliveira. Falta só você, eu acho, Matheus Oliveira. Não estou vendo aqui.